Foi. Ai. Nossa, tá vendo? Deu uma fisgada. Não entendi o que aconteceu. Você vai morrer. É a idade, Léo, é a idade chegando. Pois é. Os 18 anos. Maioridade. Maioridade chegando, Léo. É! Meritíssimos e meritíssimas, estamos aqui para mais um Conciliador aqui no Toga Voadora e dessa vez vai ser mais um dos vídeos que eu faço que vão ter muitos dislikes porque eu vou abordar animes e cultura japonesa em geral. Existe um jeito certo de se adaptar a animes e mangás em geral? A maior parte dos fãs de anime que esperam ver adaptações algum dia das suas obras no cinema, para que todo mundo tenha contato, para que eles tenham com quem conversar além do nicho já de quem curte história oriental. Todo mundo, inclusive eu, ficamos muito revoltados com as adaptações que a gente vem ganhando ao longo dos anos em Hollywood, porque o exemplo mais recente foi o Death Note da Netflix, que foi, assim, para não dizer ridículo, ele teve uma outra ceninha legal, assim, mas foi sofrível ver, porque a gente viu que pegaram a história original e ficaram nessa de a gente não vai fazer uma adaptação fiel, a gente vai pegar a trama e vai fazer uma coisa nova, mas na verdade era exatamente a história de Death Note, só que com personagens norte-americanos, mudaram a etnia deles basicamente e tosaram a metade da história do anime e do mangá. E a gente vê que isso fez muito a obra perder sua identidade, porque foi um filme totalmente genérico e sem um caminhar próprio, ele não sabia por onde ele estava indo exatamente, ele não sabia qual público atingir, qual era a proposta dele. E não só Death Note, que foi uma bomba de 2017, a gente tem um exemplo mais antigo um pouquinho, que é Dragon Ball Evolution, que esse sim eu acho que é o ápice do que Hollywood não deve fazer quando vai fazer uma adaptação de mangá ou de anime, porque tudo que você tem na primeira parte, dos primeiros arcos do mangá e da animação, do anime no caso, basicamente eles pegaram e trituraram ele e falaram, vamos fazer com uma roupagem de Hollywood, só que não era uma roupagem de blockbuster, não tem nem cenas de ação legal. É meio que um filme B ou C, norte-americanizado e traços e algum lampejo de coisas do anime, mas não tem nada fiel, porque nem as lutas são fiéis, porque as lutas de Dragon Ball são muito peculiares, muito menos os personagens, os diálogos, é tudo uma coisa meio que ficou um filme meio teen, sendo que Dragon Ball nunca foi uma coisa assim pra jovens, sabe, é um filme pra toda faixa etária, não pode ser um filme específico pra esse nicho. O anime e o mangá sempre foram abertos pra todo mundo, porque tem um humor meio amplo, tem uma linguagem ampla também, que aí faz a gente entrar em outro tópico. Meu Deus do céu, tem uma coisa dentro de mim aqui. Vai, Léo. Peraí, Léo, para, já achei o bicho. I need some help in here. Tá. What's happening to her? É a uma Joaninha. Não é É uma Joaninha. Não, na verdade não sei. Eu tô sem óculos. Mas... Eu tô sem óculos. Você quis ser fofa. O vulto veio e eu falei, meu Deus, o mundo invertido. Tava evitando o pânico do Léo, Nath. A gente entra nesse ponto na questão que são as obras orientais, animes, mangás e até pinturas, músicas e filmes em geral do Oriente, porque a própria cultura, a civilização oriental e ocidental, as duas se desenvolveram de formas muito diferentes. A filosofia, a noção de mundo, as crenças, a forma de produzir cultura e arte sempre foi muito diversificada, porque enquanto em Hollywood a gente tem uma coisa que quer sempre enaltecer o nosso lado, de aproximar mais do ser humano, umas coisas meio assim, aí no lado oriental a gente tem quase sempre uma coisa de enaltecer o vazio. A gente tem muito disso, dessa ode ao vazio nos filmes do Miyazaki, Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, Castelo Animado, que a gente tem essa noção de que o filme, as obras sempre param para dar o seu respiro, elas param para contemplar a vida como um todo, não só o ser humano, não só as pessoas, os personagens ou os entes animados. E não só isso, mas o extremo oposto disso também, que são os animes bem mais surtados, como Naruto, One Piece, Bleach, que são os animes bem overpower assim nesse ponto, porque eles pegam a ação, é totalmente uma coisa meio visceral, uma coisa bem assim que não dá para adaptar para Hollywood, naquele formato. E por isso que esse tipo de anime, creio eu que não são adaptáveis do jeito que a gente espera, sabe? Aí que entra o que Hollywood devia ter feito quando ousou fazer essas obras, que seria, por exemplo, no caso de Death Note, pegar o esqueleto da história, que é o quê? Não são os personagens em si, são as propostas, a trama, que é a questão da justiça, o que é justiça, a questão do caderno da morte e a questão do mundo dos Shinigamis. Não precisava usar o Ryuki, usava um outro Shinigami no caso. Poderia, por exemplo, adaptar a história que o Death Note cai na mão de um psicopata numa prisão, por exemplo, e ver um filme de terror ou até de suspense usando essa proposta, sabe? Não precisava ser
uma história com totalmente os traços orientais, podia ser uma história que fizesse referências a ela, mas que tivesse sua identidade totalmente própria, que seria uma proposta nova, que talvez os fãs do original poderiam acertar melhor do que esse filme meia boca que não sabe para que lado que vai. E no outro lado dessa moeda toda a gente tem as adaptações extremamente fiéis aos animes, que aqui mais enaltece essa vertente é Samurai X, a trilogia do Samurai X, porque respeitou muito não só o anime, mas o mangá, e o filme como um todo, ele tem os traços do cinema japonês em geral, os diálogos, fotografia, enquadramento, o jeito da trama avançar, as atuações, tudo tem um traço oriental e principalmente japonês. E isso permite que peguem não só a essência dos quadrinhos, mas peguem a totalidade da obra original e transformem para a tela de um jeito que os fãs vão reconhecer muito bem, só que o nível de produção do filme permite que ele se torne um blockbuster. E eu não entendi a proposta da Warner, porque ao invés de produzir essa trilogia no cinema e jogar ela para o grande público, ela meio que teve receio e lançou direto em home video, sabe? As pessoas viram em Blu-ray e poucas pessoas tiveram acesso, porque nem o mangá é tão famoso assim. Mas a obra, a trilogia é inteiramente coesa, são filmes muito bem feitos, muito bem encaixados e funcionaria para qualquer tipo de público. E aí que tá a questão de se adaptar aos mangás e anime. Quando você vai fazer isso, não só você tem que prestar uma homenagem, não só você tem que conhecer a obra, como você tem que ter contato com o pessoal que produziu a obra original. Você tem que conversar com o criador, com o roteirista, o desenhista, entender por que ele fez aquela cena daquele jeito, para você ter em mãos um projeto melhor para trabalhar, porque daí você vai ter dois caminhos para escolher. Se você vai continuar nessa produção extremamente calcada no lado oriental, calcada na cultura deles, no meio de desenvolvimento e execução das ideias, ou se você vai pegar os conceitos e dar totalmente uma roupagem nova, que seria meio que um remake, mas sem ser uma coisa ofensiva, sabe? Você tem que ter esse estudo prévio, você entender a obra e fazer uma coisa diferente sem meio que apagar o original, sabe? É uma coisa meio assim, que funcionaria qualquer uma dessas duas propostas, mas bastaria o quê? Ter um estudo anterior da obra, ter um entendimento maior do que você está adentrando para fazer uma obra. E, por exemplo, a partir daí você ia entender que algumas obras não são adaptáveis. Na minha opinião, Naruto não é nem um pouco adaptável, porque pode virar uma obra extremamente Dragon Ball Evolution, que na minha opinião Dragon Ball também não seria, a menos que seja um filme extremamente blockbuster. Meio que seria o meio termo dos dois, mas ainda assim, quem fosse dirigir teria que ser alguém que conhecesse muito bem a obra original e todos os seus arcos e todas as suas nuances, porque ia saber qual arco transpor, qual ordem de acontecimentos, e o filme do Dragon Ball Evolution não foi nem um pouco disso. E acho que Death Note também não foi, a gente tem infinitos exemplos disso. Eu acho que o que dá pra estar nessa discussão toda é isso. Você, antes de adentrar numa cultura diferente, você tem que conhecer primeiro todos os preceitos dela e não só fazer com a sua visão de mundo daquilo, mas fazer a obra nova a partir de diálogo e de entendimento com os criadores originais ou então de quem teve mais contato com a obra, quem é daquela cultura, para você entender antes de sair alterando a torta e direito e fazendo a obra do jeito que você quiser, sem entender e acabando acertando muito mais em filmes medianos para horríveis. E isso acaba meio que criando mais preconceito em torno da cultura oriental, que na verdade é uma cultura muito rica e tem muitas gratificações para quem conhece animes em geral e mangás, porque são obras riquíssimas, talvez mais ricas que as HQs em geral que a gente tem hoje em dia. Depois dessa discussão toda, tem pontos polêmicos que eu entrei, eu tenho certeza que tem gente que vai gostar de Death Note nos comentários, tem gente que vai odiar, tem gente que não vai gostar de Samurai X, mas o importante é isso, é ter diálogo sobre qualquer assunto da cultura em geral. Então, se você concorda ou discorda de tudo que eu falei ou de parte que eu falei, deixe nos comentários, a gente vai conversar sobre isso, tentar entender, chegar num consenso. Vocês acham que tem que ter esse conhecimento mesmo? Então vocês acham que tem que pegar a obra e nem ter contato original, pegar a proposta só adaptar direto? O que vocês acham? Vocês concordam desses exemplos que eu dei? Algum filme que vocês queiram citar? Deixa aí pra gente conversar. Deixe seu like se você gostou, deixe seu like se você não gostou também, é só pra dar uma força pro canal, porque a gente tá aqui tentando. Dá like, pelo amor de Deus, é a terceira vez que eu gravo esse vídeo sem roteiro, eu tô quase morrendo. Eu devia ter escrito o roteiro, mas eu tô... Enfim. Gente, deu errado nas duas primeiras vezes que o Léo tentou gravar esse vídeo. De novo, não vai ter anime no Toga, a gente não gosta de cultura oriental. Tchau.